Senhores, redes sociais. Quem aqui não usa rede social? Eu faço a pergunta negativa porque os senhores são tímidos, né? Então, eu fizer positivo, meia dúzia levanta aí, eu pergunto assim, aonde está o público do Facebook? Né? Meia dúzia levanta a mão. Então, eu diria, hoje é tão interessante e tão extenso o rol de abrangência das redes sociais, notadamente do Facebook, não é propaganda, mas que nós nos pensamos, e já várias entidades pensam em algum tipo de cadastramento via Facebook estatal. Isso tomou uma dimensão tal, e até comercial, né? Hoje o anúncio no Facebook acaba sendo mais interessante no retorno do que até no Google AdWords, né? Que até há pouco tempo priorizavam essas aplicações. Mas aí surgem várias questões, né? Privacidade versus interação. Há algum tempo atrás, nós nos relacionávamos por proximidade, né? O sujeito namorava a vizinha, trabalhava perto de casa, se possível, desenvolvia trabalho acadêmico com os colegas da sua universidade. Hoje isso mudou. Eu tive uma experiência interessante de desenvolver um trabalho acadêmico com uma pessoa que o Dr. Paulo Grande conhece, inclusive esteve aqui na casa como palestrante, o Dr. Maceno, que ele é de Portugal, minha terra, mas é de Beja, ele é do outro extremo de Portugal. E nós fomos nos conhecer pessoalmente em Portugal, na ocasião que estivemos juntos, eu e o Dr. Paulo, no curso do professor Ascensão, de Propriedade Intelectual, e aí o conheci fisicamente. Mas já há muitos semestres nós já trabalhávamos juntos com interação, com proximidade de interesses. Então, o que eu entendo? E eu sou muito positivo com a questão de rede social e de informática, né? Minha formação original é analista de sistemas, então eu sempre vi com muita naturalidade a questão da informática e da interação. Eu já há muito digo que não temos dois mundos, né? Nós não temos mundo real e mundo virtual, nós temos um mundo real virtualizado. A realidade mudou. Então, não é aquela questão de aderir ou não, a realidade já aderiu pelos senhores. Os senhores podem resistir a comprar pela internet até o limite do que for possível. Daqui a pouco tem tanto mais oferta, se é que já não é assim, no meio eletrônico, que se os senhores não comprarem, os senhores ficam com a tua oferta reduzida, fazem um pior negócio, dependendo do gênero que se procurar. Então, o interessante, eu creio, é sempre nós vermos a questão de uma maneira positiva, não aquele otimismo ingênuo, né? Mas aquela questão de ver o que isto pode me oferecer versus o que isso me custa. Privacidade. Quando eu digo privacidade no meio eletrônico, se eu fizer uma enquete aqui, quem gostaria de ter o seu endereço, RG, CPF e nome completo e data de nascimento divulgados na internet? A maioria vai obstar, mas isso já é fato. O que nós temos que preservar? Dados sensíveis. São aquelas manifestações íntimas, aquilo que lhe toca, aquilo que o atinge, isso é o dado que eu tenho que preservar. Dado cadastral, hoje já não tem uma dimensão de querer proteger. Isso é mais forte que isso. Ora, no meio dito analógico, sempre meio, não mundo, eu sou filmado pelas câmeras de segurança pública, na via pública, pelas câmeras do departamento de tráfego, porque aquela tarjazinha negra ela é colocada manualmente depois na sua multa. As pessoas viram com quem os senhores estavam no carro quando, infelizmente, o senhor praticou aquela infração de trânsito e foi fotografado. Então já há uma invasão fortíssima de privacidade, se nós podemos dizer assim, ou talvez, vendo positivamente, uma cessão que o indivíduo faz ao coletivo para poder ter uma segurança no meio moderno, não é? A câmera de segurança é para isso, não é para espionar ninguém. Quando nós entramos no prédio e nós deixamos um RG que tira-se uma foto colorida, de uma foto colorida, o perito começa a ter ideia, né? Eu já posso fazer um original, muito similar, né? Não é uma sugestão. Mas os senhores tiram uma foto colorida do seu RG, com todos os seus dados, e lá tem o CPF também, e isso fica armazenado sem o menor cuidado. Eu não sei o que o prédio de uma entidade privada vai trabalhar o meu banco de dados, mas isso está cedido voluntariamente, ninguém questiona. Se questionar, não entra no prédio, não é? Então nós cedemos isso ao particular com muita facilidade. Por que eu dou essa volta?
Quando nós chegamos na questão do log, de identificação da conexão na internet, as pessoas ficam histéricas, né? Mas olha, essas informações estão dadas muito mais gravosas e mais completas do que o que se questiona em ceder ou não. Mas o dado sensível é aquele que a pessoa cede voluntariamente na rede social. Então, o Orkut tinha isso muito fortemente, o doutor Fernando Tasso citou o Orkut. No Orkut, a moça, que não põe o nome completo, não era esse hábito, né, na rede social Orkut, isso no Facebook já está mais disseminado, põe só um nome, às vezes não verdadeiro, às vezes não põe foto, mas as suas comunidades estão, gosto de gente educada, não suporto fila, sou sensível, sou romântica, né, me derreto com chocolate. Essas comunidades todas existiam. Ou às vezes pior, questionamento de ódio, né? A pessoa monta um perfil extremamente preconceituoso e está lá aderindo, né? Então tudo isso pode ser individualizado em algum momento e você ter essa informação de quem é a pessoa que pensa daquela forma. Então esse é o dado sensível e às vezes nós jogamos isso de maneira profundamente gratuita e sem um retorno, e isso é colhido. Isso modernamente, isso é colhido com cookies de rastreamento. Tudo aquilo que os senhores curtem, os joguinhos que os senhores jogam, as opções de páginas de músicas, tudo isso é compilado e um algoritmo das redes sociais trabalha isso para lhe ofertar produtos. Por enquanto é para ofertar produtos, né? Então eu não sei até onde isso chega. Então convém aí ter um cuidado nesse tipo de situação. A privacidade e a segurança no ambiente doméstico. Quando eu tenho uma rede interna, ou eu tenho o meu computador com bastante informação, começa a ser necessário ter algum cuidado de criptografia, algum cuidado na disposição desses dados. Se nós fôssemos pensar, e o tablet levou as pessoas a esse tipo de situação, sem refletir. Eu, quando saio com o meu tablet, eu tenho ali a informação que eu preciso para o que eu vou fazer. Quando as pessoas levam o notebook, normalmente elas levam o escritório inteiro, sujeitos a perder, a serem furtadas, etc., com toda a informação vital ali. Então passa a ser interessante refletir-se também, se eu preciso carregar a minha vida onde quer que eu vá, não é? Aquele pendrive com todas as informações, tem a palestra, tem a informação bancária, tem a declaração do IR, será que eu preciso carregar isso dessa forma aberta, né? São reflexões que agora convidam-se. Mapas de rede social. O que nós vemos aqui em azul é o Facebook. Torno a dizer, não é uma propaganda, isso é fato. E temos aqui outras redes sociais para nós vermos como que o leste europeu pensa um pouquinho diferente, como que a gente passa a ter outras interações aqui. Crescimento. Facebook, como eu disse, 41%, né, comparado notadamente na Índia ultimamente. E eu tenho aqui alguns outros dados. Estados Unidos, Facebook, Twitter, LinkedIn, como é que nós trabalhamos em percentual com isso, né, nos vários países. Quem aqui usa Twitter? A maioria, imagino, que usa para, como assim, relações públicas, né, para publicar suas pequenas disposições. A doutora, para que usa o Twitter? Segmentada, né? Isso acontece também. E é uma coisa que as redes se preocupam, a interação entre elas. Daqui a pouco é inadministrável, né? Você tem que fazer um comunicado para um evento aqui da OAB, tem que fazer no Twitter, na rede social. Eu trabalho da seguinte forma, eu tenho um blog e ele replica para todas as redes sociais automaticamente. É a única maneira que eu consigo de lidar com isso ainda, de uma informação homogênea. Mas tem esse caso. O Twitter é muito usado como relações públicas. Então, uma personalidade pública, o doutor Fernando, utiliza o Twitter, não? Com esse propósito, não? Não sou muito ativo no Twitter, mas recebo bastante conteúdo. Então, normalmente as autoridades utilizam como RP. Aquele é seu modo de se relacionar com o público em geral. E olha que interessante o jornalismo, né? Antes o jornalista precisava ir até as portas do judiciário, entrevistar a pessoa e saber
o que ela pensava. Hoje, pelo Twitter, tem lá a declaração do que, como a pessoa se posiciona diante de qualquer situação. A distribuição entre gênero, olha que interessante, aqui as mulheres ainda não predominam, né? Coisa mais ou menos equiparada, porque as mulheres são em maior número, né? Até na advocacia, eu creio, já são, né? Pelo menos as novas já são, né, doutor Márcio? Na perícia ainda não, ainda somos nós. A privacidade e a segurança no ambiente virtual. Analisando algumas das redes sociais mais utilizadas, e quando eu digo mais utilizadas é mundialmente, por isso que tem redes aqui que os senhores podem estranhar, né? Tem rede, por exemplo, Babu, que é uma rede muito utilizada no Brasil por hacker. Quando nós queremos pesquisar o hacker, não raro a gente vai, não estou difamando a rede, tá? Que ela tem um caráter mais hermético, então ali normalmente se há informação que pode ajudar na investigação. MySpace e companhia, que já está praticamente em declínio, né? Mas tem aqui uma divisão do que os usuários sentem como privacidade, como informações de critérios. Quando nós perguntamos sobre novas tendências, né? Rede social. Quanto tempo os senhores passam hoje em rede social? Quem fica com a rede social ligado o dia inteiro? Fora a doutora Tamires, que eu sei que fica. E o doutor Coriolano também. Boa parte das pessoas usa a rede social como background, não é? E vai se como pano de fundo do seu trabalho, melhor dizendo, e vão se atualizando das novidades ali, combinando a questão social, de com quem vai almoçar, etc., em qual evento vai. E foi feita uma pesquisa para saber o que as pessoas preferem em relação à rede social, a utilizar a rede social. Então, a primeira pergunta foi assim: é mais desejável do que ser entrevistado na TV? Não é assistir TV, hein? Ser entrevistado na TV. 33% disseram que preferem usar a rede social do que ser entrevistado na TV. Mais desejável do que gastar muito em músicas? 75% prefere. Do que se empenhar, ter um vale para comprar músicas, prefere usar a rede social. Mais desejável do que gastar muito em roupas, sapatos e acessórios? Essa pergunta foi feita para aquele 50% feminino, naturalmente, né? Então, 47% prefere... já entendi a resposta, quer dizer, os homens responderam 47%, né? As mulheres 50% e mais 3% dos elegantes, os homens preferem... Ok. Não sei, hein? Mulher usa muito rede social. E um bom percentual diz que é mais desejável do que um encontro, do que sair para encontrar uma pessoa. Olha que interessante. Quem concorda com isso? A pesquisa norte-americana. Tá bom? Teve um movimento, uma época no Japão, esse final dos anos 90, em que houve um fenômeno. Os jovens, pós-adolescentes japoneses, preferiam interagir por meio eletrônico do que pessoalmente. Isso chegou a tal monta que o governo começou a ficar preocupado. Uma geração que não interagia. O sujeito não tinha relacionamento amoroso, não tinha relacionamento sexual, não tinha relacionamento de amizade, a não ser pelo meio virtual. Se resumia aquilo, né? E isso com todas as patologias inerentes que isso pode gerar. Enfim, acho que esse movimento regrediu de alguma forma, né? Hoje, quem que aqui usa, e agora ninguém vai levantar a mão, o Sext do Facebook? Quem conhece esse aplicativo? Quem já ouviu falar? Conhece? Eu não estou dizendo que usa. O Dr. Chaves aqui utiliza. Não. Naturalmente que não. O Sext, pela risada, os senhores já imaginam, é uma rede social dentro do Facebook, é um aplicativo, na verdade, em que a pessoa, o usuário, pode setar com quem que ela teria uma relação sexual. Então ela marca, para aqueles que utilizam também o aplicativo, com essa pessoa eu teria uma relação sexual, com essa também, etc. E os marcados podem também marcar a mesma pessoa, e aí talvez teria um viés de uma interatividade aí, etc. Isso faz um sucesso danado nos Estados Unidos. Não sei se no Brasil faz também, mas essa pesquisa vem de lá.
Então também é interessante isso, né? Quer dizer, é o inverso daquele movimento. Hoje as pessoas são tão à vontade com a rede social que elas acabam procurando parceiros sexuais na rede social. Como uma questão de novas tendências, né? Qual foi a resposta dos usuários do que elas esperam numa rede social? A maioria, segurança, facilidades e foco. Ou seja, a rede social tem que ter um direcionamento específico para aquilo que eu busco nela. E esse é o argumento que os promotores e os inventores de rede social procuram buscar. O que a minha rede social está se propondo e o que o público quer? Por isso que as redes sociais têm o começo, o apogeu e o declínio, normalmente, né? Tem redes que perdem a correlação com o público. Twitter foi o caso. As pessoas, num primeiro momento, aderiram todas, numa escala de uma velocidade imensa. Em determinado momento, as pessoas não buscavam o que o Twitter se propõe, que são mensagens rápidas, nada gráfico, né? Por mais que eu possa pôr um link de foto, ela não é uma ferramenta gráfica, e ela é para microblog, para microinformação. Interessante, a biblioteca do Congresso norte-americano armazena todas as mensagens de Twitter como uma resposta de uma época. Então, foi gol aquilo que os senhores postam no Twitter, está armazenado no Congresso para a posteridade, o senhor como um torcedor de determinado time e outras coisas mais, não é? Mas olha que interessante, e é passível de se fazer porque tem realmente uma abrangência pequena em tamanho e tem esse cuidado. Mas é assim, as pessoas buscam algo e acabam encontrando a rede social que os atende. MySpace e outras redes do gênero tem um viés mais quem é de moda, quem é da área de marketing, né, da questão de publicidade, modelos, etc., acabou tendo uma rede específica para isso. E eu acho que hoje o Facebook acaba também abrangendo isso. Aí, quando as pessoas são questionadas para estabelecer as configurações de privacidade, né, o que é importante numa rede social? Primeiro, poder configurá-la. Na verdade, toda rede social nasce morta se ela for uma coisa estanque. Se eu não puder ali criar o meu cenário, e o Facebook, por exemplo, peca muitíssimo nisso, né? De repente muda a interface, e o senhor, galopantemente, é obrigado a mudar, mesmo que aquilo não lhe atenda. Mas essa é uma questão que as pessoas dão bastante importância. Poder bloquear os usuários e conteúdos. É, de novo, a mesma coisa. Se eu não puder cessar a pessoa que me incomoda, isso vem funcionando de uma maneira cada vez mais rápida. Até a retirada de conteúdo no Facebook, eles retiram por fax. Você manda um fax pedindo conteúdo, a retirada do conteúdo, e ele é visível. Isso tem funcionado muito bem, acaba sendo uma das redes mais acessíveis. Poder reportar os spams e abusos, da mesma forma, né? Eu faço isso com muita frequência. Não é raro você ir dar palestra, né, doutor Coriolano, sobre crimes eletrônicos, perícia cibernética, os 3, 4 perfis falsos, você sai de lá com pedidos de adição de perfis falsos. A gente costuma normalmente denunciar aí a bem do uso da rede. O Fernando mencionou sobre isso porque acontece conosco todo final de palestra. Todo final de palestra. Nós saímos da palestra e 4 perfis, 5 perfis fakes nos adicionam simultaneamente. E sempre com a mesma conversa tentadora. Né? Acho que para testar, qual a finalidade, né? Será que são sempre as mesmas pessoas? Eu acho que é para testar o conhecimento aplicado à prática, né? Falou muito bonito, agora será que ele identifica mesmo o cybercriminoso? Eu acho que é mais ou menos esse o viés. Né? Mas é realmente um fato, essa é a média, e é de lidar-se com isso, né? Ninguém deixa de utilizar o meio por causa disso. E as tips, né, as dicas, então as pessoas começam a ler, olha que interessante, o manual interativo. Então as pessoas começam a querer que a ferramenta diga como eu melhor procedo para me proteger. Isso leva ao amadurecimento desse pensamento, ou seja, eu agora tenho de me proteger no meio virtual, porque as pessoas não levaram essa segurança do meio analógico para a rede. E aí tem a impressão que a rede é insegura. Mas, na verdade, o que nós temos é o seguinte, não se tomaram as providências necessárias para que eu possa navegar com segurança, né?
Isso uma vez tomadas. Por fim, outras vulnerabilidades domésticas. A questão de compras, onde são os crimes mais comuns, né? Compras, isso normalmente a pessoa vai comprar, a máquina está contaminada com keyloggers, aí se consegue obter o cartão, enfim, e aí ressurgem vários outros acessos. A questão dos cookies, né? Isso é interessante. Quem sabe o que é tracking cookie aqui? Fora o Dr. Paulo Grande. Dr. Paulo Grande, sua definição de tracking cookie. Perfeitamente, é exatamente essa definição. E como é que nós obtemos esse tracking cookie? É com uma contaminação, se eu puder usar essa palavra. Mas essa contaminação, às vezes, é quase voluntária. E ela acontece no quê? No site fidedigno também. Se eu entro no portal Terra, a maior parte dos portais, não é uma exclusividade do Terra, ele baixa ali cookies de rastreamento. Começam a rastrear as vossas pesquisas nos buscadores. Começam a rastrear o site que os senhores navegam, traçam um perfil de utilização e passam a lhe oferecer anúncios, coincidentemente, daquilo que o senhor está buscando. Então, isso numa análise rasa e ingênua, né? Isso pode levar a nós temos tracks e cookies de rastreamento bastante mais ávidos e mais perniciosos. Mas isso é o que acontece hoje, que as entidades se dão o direito de instalar nas suas máquinas. E não raro aqueles termos de adesão, que naturalmente todo mundo lê, até a última página, né, quando adere a um serviço na internet, ele prevê já o fornecimento de informações, e às vezes como não opcional. Os senhores vão baixar um aplicativo através de Baixa Aqui, Super Downloads e afins, eles baixam trackings de rastreamento, cookies de rastreamento também. Então, hoje nós temos mais ou menos que ter ferramentas para desinstalar, se essa for a nossa vontade. Agora, em algum momento, isso vai ficar tão usual e tão avassalador que nós vamos ceder mesmo, né? A compra não vai ser mais por impulso. Eu, num primeiro momento, demonstro meu perfil de consumo e espero as respostas chegarem. Ou quem aqui não lembra daqueles mailings postais mesmo, o mail post, da propaganda do seu perfil, que o senhor vai a um congresso X e passam a lhe vender alguma coisa relacionada com o tema do que os senhores foram, né? É essa situação no meio virtual. Por fim, a questão das invasões típicas, agora sim já um ilícito previsto, né? Antes era só talvez um injusto, agora com a Lei 12.737 nós temos realmente uma previsão, uma tipificação dessa conduta. A invasão é uma forma moderna, justamente de praticar, na decorrência, o estelionato, enfim, outras atividades, e é algo que nós vamos ter de lidar, não há de se abandonar o meio por causa disso. Uso, respostas e novas tendências, né? A questão, justamente, vai ser sempre a interatividade. As ferramentas modernas, as novas, a tendência, cada vez mais ela entender a sua maneira de interagir. E eu vi uma coisa muito interessante no final de semana, de um sujeito muito bom que trabalha com drones, né? Drones são aqueles aviõezinhos de espionagem, e é um sujeito brasileiro, e ele desenvolveu uma ferramenta num final de semana, é um grande desenvolvedor, que o cursor se mexia com os olhos. Conforme ele movia os olhos, lógico que o sujeito não pode ser estrábico, né? Não, o cursor não vai saber o que fazer, mas o cursor reagia ao movimento dos olhos. Então, olha que interessante isso, só esse aplicativo vendido, por exemplo, as TVs a cabo e etc. Como é que eu posso reagir, a minha reação facial, interagir com a programação, se eu estou gostando, se eu não estou, se eu estou impaciente, se eu estou dormindo. Então, isso caminha para essa forma de trabalho. Uma extensão de definir uma política empresarial, então, uma política editorial. Quando eu vou trabalhar com a rede social, passa a ser interessante eu ter o quê? Ou com as redes sociais, ou até com o meio eletrônico, passa a ser interessante eu fixar uma linha de como eu quero ser visto. Tá? Antes,
para não ter aquela publicação de impulso. Então, imaginem o seguinte, quais os senhores aqui geram conteúdo? Fora a rede social. Doutor, tem blog, alguma coisa assim, uma página? Tem uma página? A doutora Lina também, claro, naturalmente, né? Presidente do Conherp, a doutora Silvia. Então, vejam o seguinte, às vezes as pessoas também se abstêm disso. Eu não quero o meu nome na internet, eu não vou colocar, não vou usar rede social, não vou publicar nada. Agora, imaginem um conteúdo desfavorável, como ele é avassalador, se o senhor não tem nenhum conteúdo positivo. E, às vezes, o conteúdo desfavorável é mentiroso, né? É uma injúria. Então, o senhor não produz material nenhum. Quando a pessoa busca no Google o seu nome, ela só acha o conteúdo desfavorável. Então, hoje, talvez passe a ser interessante nós gerarmos o conteúdo, ou pelo menos termos a ferramenta pronta para gerar o conteúdo. No momento de crise de imagem, eu posso gerar conteúdo favorável e minimizo o dano do prejuízo de imagem. Então, sai uma publicação, isso sobretudo para as autoridades e pessoas de relevância, sai uma publicação negativa, às vezes já maliciosa, com o intuito de difamar, e é só aquilo que vai aparecer na rede social. Quando nós temos uma crise de imagem para administrar, nós começamos gerando conteúdo positivo. Em paralelo que se retira o conteúdo negativo, e é possível fazê-lo até no Twitter, você consegue trabalhar com isso, você gera o positivo, empurra o resultado negativo para a segunda, terceira página do Google, por exemplo, ou de outro buscador, com material positivo, né? Então, há de se refletir o seguinte, eu vou utilizar todas as redes sociais, então, qual vai ser a minha postura? Essa foto eu gostaria que ela fosse vista de acordo com a minha imagem pública, acredito que a maioria são advogados, né? É isso que eu quero ou é o que eu gostaria que só os meus amigos vissem, né? Então, o que parece mais ou menos óbvio, ao mesmo tempo a gente tem que pensar de uma maneira total de comunicação. No ambiente empresarial, rapidamente, o que nós temos aqui já é um conceito também muito similar, mas com várias falhas. Nós temos muitos casos em que o profissional de dentro da empresa ou vende informação, né, isso é muito comum, ou causa algum dano utilizando a informação interna. Então, o que nós notamos assim, há uma preocupação muito grande com a invasão e pouca preocupação com o tratamento interno da informação na empresa. Então, o insider está esquecido. Até o tipo penal esqueceu o insider. Nós falamos de invasão, mas nós não temos ali uma figura, em determinado momento eu tenho sem autorização. E quando exacerba-se a autorização? Eu dou autorização para o meu profissional de TI para acessar as coisas para aquela função. Claro, a resposta civil é fácil, né? Os termos de acordo e de conduta, etc. Mas a resposta penal. Às vezes é tão mais gravoso um pessoal de TI causar um vazamento de informação muito grande, ou até um dano informático, que é uma coisa que não existe, né? Ele não invadiu, ele tem acesso, mas não para fazer o que ele fez. Então, cabe pensar-se um pouco isso. E a maior parte dos vazamentos de informação não são com invasões. Os problemas de invasão nas empresas, hoje eles estão relacionados à oneração de recursos. Escravizam-se máquinas para fazer ataques. Então a sua rede não anda, né? O sujeito contrata aquela banda gigantesca e está servindo ao criminoso como meio intermediário de propagação do delito. Mas não tanto com a invasão da informação, normalmente é um insider. Por fim, senhores, as consequências seriam essas. Vazamento de segredos, oneração de recursos, como eu disse, prejuízos financeiros vários, inclusive na esfera fiscal, esfera de estudo do Dr. Coriolano. As fraudes fiscais hoje já representam 1,5% do PIB inteiro, né? Se eu contar as fraudes internas das empresas, são 3%. Então, já é uma coisa bastante interessante. Outra questão, por fim, não adianta eu informatizar a burocracia. Então, se eu tenho um fluxo dentro da empresa que é ruim, um fluxo de OIM, quem se lembra do OIM? Isso é para nós, da década de 70. Organização e métodos, que em algum momento evoluiu para organização, métodos e sistemas. Isso nunca foi mais atual.
Não raro nos chamam para dirimir alguma questão como árbitro de implantação de ERP, né, do sistema de gestão. E a empresa vai lá e implanta a gestão digitalizando todos os fluxos de informação que são falhos. Naturalmente que aquilo não vai funcionar. Porque enquanto é no analógico, a informação não chega na mesa da pessoa, ela pega o telefone e fala, escuta, me manda o formulário AB5 que eu vou conseguir fazer a minha atividade aqui. Quando informatiza, ele fica esperando que a coisa aconteça, né? E não acontece. Então, passa a ser interessante não ter uma burocracia digital, e sim um fluxo que funcione. Por fim, senhores, as exposições de privacidade, como elas acontecem? Falhas de segurança, né? As quebras de confiança, aqui entra o insider fortemente, coleta de informações e comercialização. Né? Não raro, os senhores fornecem as informações com um propósito e ela acaba vendida. Como proceder? Busca e criação de alertas em termos de interesse. Quem tem aqui um alerta com o vosso nome no buscador? Quem se preocupou em fazer isso? Dr. Paulo Grande. Tem lá, Dr. Paulo Vestim Grande. Quando publicam qualquer conteúdo com o nome dele, ele é avisado. Não custa nada e facilita muitíssimo. Todos os buscadores têm isso, notadamente o Google. Retirada de conteúdo. É possível? Sim. Nós não somos impassíveis perante o meio digital. Aquilo não é uma ditadura do meio, né? Os senhores podem interagir sim, podem retirar conteúdo, e isso é possível e é razoável que se faça. Criação de conteúdo positivo, eu já falei, e uma mudança de paradigma, né? Nós estamos tendo um seguinte fenômeno, até a publicação judicial. Tem empresas que eu não sei com que aso indexam o conteúdo das decisões judiciais. Ora, é público, mas me parece mais acertado que seja público quando a pessoa vai no site do tribunal e pesquisa por parte ou por advogado os processos. Não sei se isso tem de estar indexado no buscador. Essa é uma questão que talvez não seja tão interessante. O meu amigo, que é o diretor do Jus Brasil, retira qualquer conteúdo que os senhores peçam, ele faz a retirada imediatamente, porque ele mesmo entende que isso é nebuloso. Ele sabe que ele tem o direito, porque a informação é pública, mas não tem certeza se ele tem o direito de indexar isso no buscador. Então ele retira o conteúdo. Outras empresas ignoram o pedido, e nós já temos empresas que operam no Brasil com sede fora. Então ele vende comercialmente aqui, eu não estou falando de Facebook, Google e nada, indexam o conteúdo e o senhor não consegue um contato para fazer a retirada. Nós já tivemos clientes com esse problema e não se consegue fazer. Então, há uma mudança de paradigma. O que se publica na rede social como público, né, tem várias gramaturas de privacidade, indexa-se na rede social. Então, é preciso ter noção desse conteúdo. E cada vez mais, o portal da comissão e outros portais de bastante relevância, eles passam a ser indexados pelos buscadores. Então, aquela informação que o senhor põe, achando que está naquele contexto, isso é indexado e aí dificilmente retira esse conteúdo. Por fim, senhores, é o que eu tinha a colocar. Após os debates, estaremos à disposição para as dúvidas. Muito obrigado. Viu?